Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Estamos de pé, estamos na casa do Senhor. Mais um dia Deus nos agraciou com a presença e a oportunidade de estarmos na casa dele para louvarmos e engrandecermos o seu santo e maravilhoso nome. Nós louvamos a Deus por termos este local onde nos reunimos para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Como é precioso esse momento, como é bom esse momento. É muito bom a gente estar, a gente ver a carinha de cada irmão aqui, que a gente está acostumado a ver nas quartas, outros diferente, e a gente saber que somos uma família e estamos congregados aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Jorge, pastor Jairo, que nos confiou essa noite de estarmos compartilhando da palavra de Deus. E, sem demorar muito, né, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Uma passagem bastante conhecida, que está lá no livro de Salmos, capítulo 42. Salmos, capítulo 42, o versículo de número 5. Queridos, nós estamos nas quartas-feiras, o pastor Jair falando sobre não desistir, sobre esperança. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra a respeito disso. Não desanime, não desanime. E olha, essa palavra é mais recorrente do que você imagina. E nós vamos compreender isso à luz da palavra. Nós vamos entender isso à luz da palavra. Por que isso é tão recorrente nos dias de hoje? Vamos lá para a palavra? Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Eu vou ler novamente. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos por um instante? Nós adoramos ao Senhor Jesus. Deus está aqui neste lugar. Todo louvor, toda glória, nós entregamos a Ele, toda adoração. Agora é o momento em que nós iremos compartilhar da palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tratar aos nossos corações da mesma maneira que Ele veio falar comigo. Eu tenho certeza que será uma noite onde seremos curados, tratados, renovados e fortalecidos pelo poder de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio que temos, Deus, de estarmos na tua casa, Senhor, compartilhando da tua palavra. Espírito Santo, vem falar aos corações, venha falar dentro da necessidade de cada um, Pai. E que essa noite não seja simplesmente uma noite de um culto onde nós estávamos programados para estar, mas ao contrário, que faça a diferença nas nossas vidas. E que todos possam sair daqui nesta noite renovados e fortalecidos, encorajados, Pai, a permanecer, Senhor, a lutar, a persistir, Senhor, a andar nos teus caminhos. Eu te louvo e te glorifico, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como o pastor Felipe falou, né, os nossos pastores não estão aqui, a gente sente falta mesmo. Faz muita falta a presença deles aqui conosco. Mas eu tenho certeza que eles vão voltar com uma bagagem muito maior ainda do que já tem, para nos abençoar com a vida deles e com a palavra. Amém, queridos?
Por que estás tu abatida, ó minha alma, e por que está tu inquietas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Por que eu falei que a palavra desânimo é mais recorrente do que nós imaginamos? Sabe por quê, queridos? Porque às vezes deixa de acontecer algo na nossa vida, porque às vezes a gente não vê nada acontecendo na nossa vida, não é por nenhuma outra situação, mas porque estamos desanimados. E perdemos muitas coisas quando estamos nessa situação de desânimo, de cansaço, de fadigado. E muitos ainda têm dificuldade de entender, pastor Felipe, que o desânimo também é para o crente. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, quando ele veio e falou: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, quer dizer, desanimado, abatido, eu os aliviarei. Isso também, o desânimo não é só para só para outro, isso é nosso, isso está dentro de nós, isso convive conosco no nosso dia a dia. Mas há uma grande diferença de entendermos esse desânimo. E sabe qual é a diferença? Ou você se aquieta e fica ali só curtindo ele, ou você reage à situação do desânimo. Ou você se levanta e faz aqui como nós acabamos de ler. Aqui nós estamos falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que estava vivendo num período da sua vida, num momento em que o desânimo tomou conta dele. E o que ele faz? Davi pega e fala justamente com ele mesmo. Ele fala: por que está tu abatidas, ó minha alma? Ele conversa com ele. Sabe, queridos, às vezes as coisas deixam de acontecer porque alguma coisa está errada aqui dentro de nós. Alguma situação em alguma área da nossa vida está errada e está nos trazendo desânimo, falta de coragem, falta de fé. E quando o desânimo chega, sabe o que acontece? Ele rouba a nossa fé, ele rouba a nossa esperança. Quando rouba a nossa esperança, sabe o que acontece? Vem o desânimo. Você entende que as duas coisas estão ligadas uma com a outra? Fé sem desânimo não tem esperança. Esperança sem fé é o desânimo. E nós temos que lutar contra isso. E Davi, ele quando começou a perceber isso, e ele fala: porque está tu abatida a minha alma, ele começa uma briga com ele mesmo. Com ele mesmo ali. É como o evangelho falasse: ó, você está abatida, alma. E Davi fala assim: ó, por que está tu abatida? Ei, alma, levanta, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele tem uma injeção de ânimo na alma dele. Ele dá um incentivo para a alma dele. Acorda, alma, acorda. O evangelho do Senhor está aqui. Ele está falando: a tua alma está abatida, mas não vai parar aí. Ele fala: levanta, acorda, alma, acorda, porque eu ainda o louvarei. Já ouvimos tantas vezes, né? As pessoas falarem dessa forma para a gente: ah, mas sabe por que eu estou desanimado? Parece que eu vejo as coisas acontecerem para todo mundo, menos comigo. Parece que as coisas caminham bem para todo mundo. Quando chega na minha vez, não dá certo.
Principalmente quando a gente quer tanto algo e alguém que há pouco tempo chega, recebe primeiro que a gente. E a gente fica olhando ali, nossa, por tão pouco tempo já conseguiu aquilo que eu estou há tanto tempo correndo atrás e não conquistei. A tendência é de bater o desânimo. É de olhar e falar, puxa, por que aquele consegue e eu não? Por que aquele prospera e eu não? Por que aquele é curado e eu não? Por que aquele conquista e eu não? E é o momento em que nós temos que usar uma estratégia. Aqui vai uma estratégia, querido. Quem aqui fala sozinho? Eita, ninguém se manifestou. Eu confesso que eu falo. Eu falo, irmãos, principalmente quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou estudando a palavra de Deus, eu pego ali, vou escrevendo, vou marcando, porque é assim, quando eu pego a Bíblia para ler, para estudar, eu gosto de ter um caderno do lado. E tudo que eu estou lendo, conforme eu vou lendo, o Espírito Santo vai falando no meu coração, eu vou escrevendo. Eu vou escrevendo. E a estratégia que eu tenho é essa. Sabe o que você faz no dia que você levanta triste, que você levanta desanimado, que você não está com coragem, com ânimo? Comece a brigar com seu pensamento igual Davi começou a fazer aqui. Comece a lutar contra ele. Comece a conversar com sua alma. Ei, alma, por que você está abatida? Por que você está triste? Ei, irmã, por que você está desse jeito hoje? Por que você acordou dessa forma? Levanta, acorda, porque nós ainda vamos louvar o Senhor Jesus. Comece a conversar, para que você mande embora e espante todo o medo, toda a insegurança, toda a incerteza. Porque o que não vai faltar, se você procurar coisa errada, vai achar. Se você procurar momentos ruins, você vai encontrar. Se você não procura coisas boas, obviamente você vai achar coisas ruins. Mas a palavra do Senhor, ela nos desperta a chamar a nossa alma, a conversar com ela, a não deixar ela tomar um rumo diferente. Nós ouvimos domingo aqui a respeito, um pouco disso, a respeito de alma. E foi muito interessante, porque eu já estava com essa palavra no meu coração. E veio tudo a se completar. Falei, Pai, como é realmente isso? É o momento de que nós temos que parar e falar, está difícil, alma, está aí abatido, a luta está grande, o problema está grande, mas ei, desperta minha alma, desperta, tenha coragem, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Não parar, não se acomodar. Tantas coisas podem trazer o desânimo, canseira, frustrações. Quando o nosso corpo está abatido, quando o nosso corpo está cansado, seja por trabalho, seja por o nosso dia que a gente corre, faz tanta coisa, a gente não vê a hora que chega a noite para fazermos o quê? Repousarmos, deitarmos, para descansarmos. O nosso corpo pede. Da mesma maneira que o nosso corpo pede pelo repouso, a nossa alma anseia pelo Deus vivo. Ela brama, ela grita pela presença de Deus. Ela chama a presença de Deus. Como pode tua alma estar abatida dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, querida. Eu estou frustrada porque não deu nada certo. Algumas coisas deram erradas na minha caminhada. Ei, espera em Deus. Você ainda vai louvá-lo. Não deixe a frustração, o desânimo te abater. Ao contrário disso, quando ele tentar chegar até você, manda ele embora.
e desperta a tua alma para adorar e servir ao Senhor Jesus. Para ela se levantar, para ela reagir, para ver o que Deus está fazendo na sua vida. Para você ver que a situação que você está enfrentando não parece tão grande quanto você imagina. Ela pode mudar. E quando eu estava lendo esse versículo, e sobre desânimo, eu falei, Pai, eu quero entender. A gente vai procurar na Bíblia tantas pessoas que enfrentaram situações difíceis, mas não pararam, avançaram. E eu falava, Deus, eu quero entender o que essas pessoas têm que dá força para elas prosseguirem, que elas avançaram, que elas não pararam. E comecei a olhar na palavra de Deus tantos personagens, heróis da fé que a Bíblia nos apresenta, que não desanimaram, tinham tudo para dar errado e deram certo, tinham tudo para parar, mas avançaram, tinham tudo para perder, mas conquistaram. E eu queria entender isso. Falava, me ajuda, Espírito Santo, a entender como essas pessoas conseguem ter isso, avançar, viver isso, quando tinham tudo para dar errado. E uma coisa em comum elas tinham. Uma coisa em comum, todos os personagens ali da Bíblia que eu estava vendo, eles tinham. E sabe qual é? Oração. Oração. Não tem um personagem da Bíblia que enfrentou situações difíceis apenas caminhando por si próprio, por seus conhecimentos, por seus méritos. Não. Todos eles tinham uma vida com Deus, vida de oração. E sabe por que eu falo que às vezes o desânimo quer abater, queridos? Porque às vezes não é tanto você que está desanimado. Isso é realidade. Às vezes temos à nossa volta pessoas que querem desestimular o nosso ânimo, a nossa coragem. Ah, mas por que você está com esse pique todo para conseguir, para conquistar, para avançar? Você não vai conseguir nada. Isso não é para você. Ah, mas com o que você ganha, você não vai comprar nem sua casa, nem seu carro, você não vai conseguir sua faculdade, você não vai conseguir. Ah, mas essa enfermidade que você está, essa daí não tem cura. Ei! Às vezes são pessoas que estão à nossa volta, que estão querendo roubar a nossa alegria, o nosso ânimo. Mas essas pessoas que a Bíblia cita também, elas também estavam rodeadas de pessoas assim. E eu quero compartilhar em especial sobre uma mulher que se chama Ana. Você conhece a vida de Ana? Ana era estéril. Ana, ela queria muito ter filhos. Qual era o sonho de Ana? Ter filhos. Este era o sonho de Ana. Eu quero ter filhos. Mas Ana tinha tudo ao contrário. A sua fé, aquilo que ela queria. Ana tinha um diagnóstico que não dava. Ana tinha Penina, que era mulher, mãe de muitos filhos, e que ainda zombava dela. E Ana, pasme, tinha Eucana, que desestimulou Ana do seu sonho. Como assim? Eucana? Sim.
O sonho de Ana era ter filhos. E o que Eucana foi e falou para Ana: olha, Ana, por que você quer filho? Eu não sou para você mais que 10 filhos. Eu não sou para você mais que 10 filhos. Eu não valho para você mais que 10 filhos. Como se falasse: oh, Ana, para de sonhar, isso não é para você, você não precisa disso, você tem a mim. E infelizmente nós vivemos um mundo onde estamos às vezes cercados por pessoas que agem dessa mesma forma, tentando nos desencorajar, tentando roubar o nosso ânimo, tentando nos desestruturar, deixar nós completamente parados, estagnados, sem ver à frente, sem prosseguir, sem avançar. Ana tinha uma mulher que ria dela. Ana tinha um diagnóstico errado. Tinha um marido que falou para ela: ó, pare de sonhar, isso não é para você, eu sou para você mais que 10 homens. Ah, mas Ana desistiu? Não. A Bíblia vai falar que Ana estava lá no templo, de joelho, dentro do templo, orando. Sempre subia a orar, sempre subia a orar. Por que eu falei que eles tinham, todos esses personagens da Bíblia, tinham algo em comum: oração. Todos que vocês forem ver, Noé, Moisés, Abraão, todos que vocês forem ler, Daniel, Josué, eles tinham uma vida de oração. E Ana estava lá no templo, de joelhos, falando com Deus. Na porta do templo estava lá Eli. E ele pensou que Ana estivesse embriagada, porque ela estava orando. Porque Ana tinha um sonho. Ana queria algo muito especial. Ela queria filho. Então ela tinha que dobrar o joelho e orar: ei, querido, aqui eu vou falar uma palavra para você. Ore até que algo aconteça. Acho que você não entendeu. Ore até que algo aconteça. Ana orou. Ana não cessou de orar. Ana subia no templo, dobrava o joelho e orava. Ana subia no templo, dobrava o joelho e orava, porque ela tinha um desejo muito grande dentro do coração dela. E sabe que o que move a mão de Deus, o que move o favor de Deus, é a oração. A palavra de Deus vai dizer que Deus lá do céu ouviu o clamor de Ana e deu para ela Samuel. Ore, mas ore muito, até que os teus olhos se abram e você veja o agir de Deus. Exatamente como Ana fez. E quando isso aconteceu, Ana pegou, recebeu o presente dela, recebeu aquilo que ela queria. E Ana, o que Ana fez? Ela foi lá para Penina, falou: ei, Penina, se zombou de mim, se você ria de mim, agora ó, tá aqui ó, tô com um filho, mais bonito que os teus. Foi isso que a Ana fez? Foi? Não, né? Ana pegou e foi lá para Eucana, e chegou na frente dele e falou: ô Eucana, você se acha muito bom e falou que você valia mais que 10 filhos para mim, ó a prova aqui, ó, meu filho vale muito mais que você, você não vale assim tanto. Ana fez isso? Não, né? O que a palavra vai dizer? Que Ana pegou Samuel e consagrou ao Senhor. Consagrou ao Senhor. Ei, será que o desânimo não tem se apoderado? Porque aquilo que Deus te deu, você não consagrou a Ele? Será que aquilo que Deus te presenteou,
Você não ousou para afrontar alguém e falar, ó, não falei que eu ia conseguir? Ei, tá aqui, ó, eu lutei, eu consegui. Vocês estão vendo? Quando isso acontece, a nossa bênção simplesmente para. Agora, quando nós oramos, como Ana orou, quando nós oramos sem cessar, quando nós dobramos o joelho e persistimos naquilo, Senhor, eu vou orar, não vou parar de orar até que algo aconteça. Ana chorava muito, com certeza sua alma estava triste, estava angustiada, mas Ana estava fazendo a mesma coisa que o rei Davi. Ana estava lá persistindo em oração e falando, minha alma está batida, ei alma, vai, levanta, dobra o joelho, persiste em oração. O outro dia ela estava batida, mas ela levantava e ia lá para o templo. Subia, ia para o templo, dobrava o joelho, começava a falar com o pai, ei alma, você está triste? Mas eu tenho um sonho, eu tenho desejo, e não vou parar, até quando eu abrir os meus olhos, e ver o milagre acontecer. Não pare de orar, não pare de orar, até que os teus olhos contemplem o favor de Deus na tua vida. Não desista de orar, até que o céu se mova ao teu favor. E é uma loucura, às vezes a gente entender isso, né? Como que pode? Alguém está tendo uma necessidade tão grande e continuar caminhando, continuar orando. É como se uma pessoa enferma tivesse ali doente e acordasse de manhã, nossa, eu estou muito ruim, mas ela dobra o joelho e fala assim, eu vou clamar por cura e em nome de Jesus eu serei curada. Parece loucura, mas não. Sabe o que é isso? Tem algo que aniquila o desânimo na minha vida e na sua vida. Sabe o que é? Além da oração, é uma vida com Deus. Tem uma vida com Deus, o desânimo não permanece. Insista em oração e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, como você vai reagir. Ana tinha inimigos, diagnóstico, pessoas que desmotivavam. E por que ela não desanimou? Algo que nos ajuda muito é manter a chama acesa. É manter a chama acesa. Uma vida com Deus, ela mantém a chama acesa. O desânimo não chega, o desânimo não vem, porque você está lá conectado com Deus. E sabe que é Ele que vai te revestir de poder. É Ele que vai te encher de força. Ana entendeu isso. Ana entendeu perfeitamente isso, o que o Senhor falava. O que faz a gente prosseguir, mesmo quando tudo está dando errado, é manter a chama acesa. O que faz a gente permanecer crendo, mesmo quando tudo à nossa volta está mostrando o contrário, é manter a chama acesa. É uma vida com Deus. É uma vida com Deus. É orar. Eu me lembro
estudando essa palavra, eu me lembro, sempre de pequena, servindo a Deus, na casa de Deus. Mas o Senhor me trouxe à memória o meu pai. Meu pai foi um homem, meu pai e minha mãe sempre foram um casal de muita oração. De muita oração. Meu pai fazia muitas vigílias. Muitos aqui da igreja conhecem a nossa família, sabe como a gente era. Meu pai fazia muitas vigílias, ele gostava muito de orar. Ele gostava muito de orar e incentivava a gente a orar. Ele incentivava, levava a gente para as vigílias, levava a gente para os cultos. E uma vez, eu me lembro perfeitamente, nós fomos orar no meio do mato. Ele ia de manhã, limpava um lugar lá, para a noite a gente está indo lá orar. A primeira vez eu não fui. E quando ele voltou, ele entrou lá no meu quarto com a minha mãe, bateu em mim que estava deitada e puxou a camisa dele. E quando eu olhei no bolso da camisa, aquilo brilhava. Uns gravetos, pequenininho. Aquilo brilhava dentro do bolso. Aquilo me maravilhou de tal forma que eu olhei e falei: meu Deus, eu quero contemplar isso. Eu quero contemplar isso. E eu lembro que eu falei para o meu pai: da próxima vez que o Senhor for, eu quero ir junto. Na hora ele não falou nada, mas no outro dia, quando a gente estava sentado à mesa para nós almoçarmos, o meu pai pegou e falou para nós, os filhos. Ele falou: olha, se vocês quiserem ir apenas para ver, não precisa ir. Mas quando vocês sentirem no coração o desejo da presença de Deus, com certeza, não precisa estar lá no monte, aqui mesmo vocês vão ver a glória de Deus. Isso marca a vida da gente. Isso marca a vida da gente. E quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor me trouxe à memória. E a palavra de Deus fala isso para nós: traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Isso me encheu de esperança, de ânimo, de coragem. Por quê? Porque aquilo que foi plantado lá enquanto era pequeno, uma palavra lançada lá, um ensinamento lançado lá, hoje trago frutos na minha vida. Quer colher frutos? Plante bem, para que você colha melhor ainda. Foi exatamente o que Ana fez. Independente das situações, Ana estava lá persistindo em oração. E é o que ela estava falando: ei, ó alma, você está abatida, mas espera em Deus. Espera em Deus. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite falando: é uma quarta-feira, eu vou lá porque tem o culto, estou acostumado. Mas está tão difícil na minha caminhada, eu estou desanimada, eu estou desencorajada, eu não estou vendo nada acontecer. Todo mundo está conquistando, todo mundo está avançando, todo mundo está tendo o que merece, mas eu não vejo nada acontecer comigo. Queridos, ore, até que algo aconteça. Porque sabe quem vai combater o desânimo dentro de você? Você mesmo. Você mesmo. Quem vai combater o desânimo é você mesmo. Chama a tua alma. Como nós vemos no Evangelho, chama a tua alma. Ei, alma, porque estás abatida? Espere em Deus. Ó alma, espere em Deus. Nós ainda o louvaremos. Nós ainda o louvaremos. É você crer
quando tudo parece ao contrário. É você acreditar quando tudo ou todos estão dizendo que não dá. É você acordar pela manhã, abrir os teus olhos. E ao abrir os olhos, você falar: obrigada, Deus. Mais um dia. Ah, mas você não sabe o dia que eu estou enfrentando. Você não sabe a noite que eu enfrentei. Você não sabe a situação que eu vou passar. Você não sabe como os meus dias estão sendo difíceis. Você não sabe como as minhas noites têm sido tristes. O quanto tenho chorado, o quanto tenho clamado. Ei, louvado seja Deus por isso. Você tem chorado, você tem clamado. Então continue fazendo isso, porque o céu vai se mover ao seu favor. Deus responde. Deus responde. Ele não respondeu Ana? Respondeu. Jesus já estava perto de ir completar a sua jornada, quando ele foi e falou com os discípulos: ei, vai lá no templo, fica lá, até que do alto sejam revestidos de poder. Os discípulos foram. E quando chegaram lá, o que eles fizeram? Cada um foi procurar um banquinho, uma cadeira, um lugarzinho para sentar. E ficou lá esperando. Quietinho. Ficou lá conversando, tal, dizendo isso, aquilo, um para o outro lá. Arrumando coisas para fazer entre si. Não. Eles estavam juntos. Mas a palavra do Senhor, ela fala que eles esperaram orando. Orando. Orar sem cessar. Orar sem cessar. E depois que eles ficaram esse tempo todo lá orando, eles foram revestidos de poder. Já aconteceu com você de você passar noites e noites difíceis? Ali, com problemas, com lutas? Você chorando? Às vezes não querendo que o esposo vesse você chorando, você puxa o travesseiro do lado, enterra a cara ali no travesseiro. Ou dá uma disfarçadinha, levanta e vai lá no banheiro. Dá uma fugidinha para a sala. E vai lá e fala: Deus, não estou aguentando. Deus, não estou aguentando. E parece que aquela noite é tão longa que nunca vai passar. O cansaço é tanto que você falando com Deus, buscando, você adormece de cansaço. Mas a palavra do Senhor fala que não haverá noite sem o dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. O novo amanhã chega. Porque à noite tudo mais difícil a gente conseguir. Se estamos doentes, ou vai no hospital, vai no pronto-socorro, às vezes tem farmácia que permanece aberta, mas tudo fica mais difícil. Tudo é mais dificultoso à noite. Mas quando chega pela manhã, você tem a oportunidade de correr atrás daquilo que você precisa. Vou correr atrás do médico, vou correr atrás disso, vou fazer aquilo. As portas parece que ficam mais fáceis para você chegar até elas. Não é isso que acontece? Mas aqui a gente entende que esses momentos difíceis que vêm na nossa vida à noite não é para que o nosso corpo fique abatido.
mas é para que o nosso espírito se fortaleça. É para que o nosso espírito se fortaleça. Não pare de orar. Não desista. Até que algo aconteça. Comece a clamar. Até que algo aconteça. Sei que muitas vezes você não gosta de fazer isso, né? Algumas pessoas. Mas olhe para alguém que você acha que deve falar, sua direita, sua esquerda, o seu lado. E diga assim para ela: ei, fala aí para alguém. Olha para alguém e fala: ei, não desanime. Persista. Não desista. Deus é contigo. Alma, espera em Deus, porque ainda nós o louvaremos. Nós ainda o louvaremos. Não desista, não desfaleça, até que os teus olhos contemplem o favor de Deus na sua vida. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Não pare de orar, até que algo aconteça. Não pare de clamar, até que algo aconteça. Queridos, eu creio que muitos aqui perceberam que eu fiquei quase 2 meses sem subir aqui no altar para louvar. Fui acometida de uma tosse muito inesperada. Tosse vinha do nada. A última vez que eu fui ministrar aqui no altar, eu quase não consegui. Porque vinha uma tosse horrível. A minha garganta parecia que estava cheia de areia. Eu não tinha infecção, não tinha nada, não tinha dor, não tinha nada. Apenas, de repente, do nada vinha aquela tosse. E eu tossia tanto, gente, que eu vomitava muito. Fui para o médico. O médico me examinava e olhava: você não tem nada. Tá tudo bem. Me dava antibiótico. Tomei tantos antibióticos, tantos antialérgicos. Voltava lá, não melhorou. Trocava tudo novamente. Tudo novamente. E eu falava para a Aline: não me coloca na escala, porque eu não consigo cantar. Essa tosse está terrível. O pessoal do louvor me acompanharam esse momento, porque eu não estava participando de nada. E eu dobrava o meu joelho e eu falava: Deus, o que está acontecendo? Minha alma começou a ficar abatida. Minha alma começou a se entristecer. E o desânimo começou a querer se apoderar de mim. Aí, vem aquelas vozes que querem impedir você de avançar, de conquistar, de viver a promessa. E fala: ó, chegou sua hora, para. Por que você está lá ainda? Desiste. Já foi o seu tempo. E eu dobrava o meu joelho e falava: por que está batida a minha alma? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Tinha dia que passava mal, o médico pedindo tantos exames, fiz tantos exames, nenhum dava nada. Até que o último, a médica falou assim: olha, o último exame que eu vou te pedir é um exame desse daqui. É o exame do sopro. Você vai fazer esse exame,
Raramente as pessoas fazem, mas eu vou pedir. O último exame que eu fiz, não deu nada. Aí eu voltei, dobrei o meu joelho e falei: o que o Senhor quer tratar comigo, Deus? Eu estou aqui. O Senhor me chamou para louvor, honra e glória do seu nome. E seja de qualquer maneira, eu sempre estarei louvando e adorando o seu nome. Com voz, sem voz, não importa onde, mas o Senhor eu não deixo de adorar. E foi indo, até que o último eu falei: não vou tomar mais antibiótico, não vou tomar mais remédio, não vou tomar mais antialérgico. Chega. E eu me lembro perfeitamente, numa das madrugadas onde eu dobrei meu joelho, e meu esposo com a minha filha falava: meu Deus, o que é isso, mãe? O que é isso, mãe? Precisa fazer algo. Essa tosse, não passa. Eu falei: já fiz o que tinha que fazer, deixa. A mãe da gente é uma bênção, né? Ana conhece, né? A minha mãe não anda muito bem de saúde. Ela teve um diagnóstico de demência. Tem coisas que ela lembra, tem coisas que ela não lembra. Fases, picos. Mas de uma coisa minha mãe não se esquece: da palavra e de orar. Aí minha mãezinha foi lá em casa tal, e brincando com a gente, rindo. Minha mãe pegou, olhou para mim assim e falou assim: sarou da tosse? Falei: ah, mãe, ainda estou tossindo. Que nada, para com isso, você não vai tossir mais não. Falei: não, porque Jesus falou no meu coração nessa noite, quando eu estava orando, a tosse dela acabou. Queridos, minha mãe é maravilhosa. Eu falo para Deus: Deus, como eu quero ser um pouquinho de oração do jeito que ela é. Mesmo nas faltas, às vezes, de memória dela, de não se lembrar. Mas você conversa com ela, ela vai falar da palavra de Deus para você. Ela vai falar de orar com você. Faz mais de um mês que eu não sei o que é tossir. Eu vinha para a igreja, vinha com 2 garrafas de água, porque eu tinha que estar tomando água o tempo todo. Agora, esses dias, minha garrafinha ficou lá no carro. Quando eu olhei a garrafinha no carro, o Espírito Santo já tocou no meu coração: traga à memória aquilo que lhe dá esperança. Ore, não pare de orar, até que os teus olhos contemple o favor de Deus na sua vida. Não desista, não desanime, porque ainda você irá louvá-lo. Vamos adorar o Senhor.